Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Quem chegou aí? A Lady Oro chegou agora também. Tá, acabei de ver aqui. Deixa eu até botar aqui, dar uma boa noite para você aqui, meu grande amigo. Noite. Gente, e aí? Tudo bem com vocês? Faz tempo aí que eu não venho em live. Eu vou explicar uma coisinha primeiro. Vou ter que fazer uma reforma aqui no quarto todinho, tá? Felipe, deixa eu dar um abraço logo então para todo mundo. Felipe Caçador de Lema. Felipe, uma boa noite, meu amigo. Caio, boa noite. Deixa eu ver mais quem que chegou, além de hora que já chegou aqui. Lindelane Faustino, uma boa noite. Vinícius Pacheco, uma boa noite. Tô indo agora de trás para frente. Valentim, boa noite, meu amigo. Valentim, Vinícius Pacheco, já falei. Eunice Miranda, uma boa noite. Origem Desconhecida, uma boa noite, a dona Vilma. Ela mudou o nome do canal dela, tá, pessoal? Tá. Dinei, boa noite, Dinei. E é isso, eu acho que eu falei todo mundo, tá? Então, gente, vou ter que fazer uma reforma aqui no quarto. E provavelmente eu vou fazer a live de domingo de amanhã e provavelmente só irei fazer lá pro finalzinho do mês outras lives, tá? E até sozinho, tá? Eu vou começar a fazer meus programas sozinho, como que eu faço lá na TV Galáctica, tá? Ó, quem chegou aqui, o Fórmula Tube, há quanto tempo, meu grande amigo, chegou aqui. E o Jorge tá aqui. Como o Jorge chegou, vou aproveitar e falar para vocês uma coisa, tá? Teve um problema na conexão com o Jorge, tá? Então eu vou apresentar alguns vídeos que ele mandou para mim, que ele falando, e eu vou fazer uma coisa diferente para não deixar o pessoal na mão, não sei o que, para não falar, não deu para fazer conexão. Eu vou pegar na hora, eu vou ligar para ele e ele vai fazer a live via celular, pelo som, porque ele não teve conexão com o StreamYard, tá, gente? Eu não sei se vocês estão me entendendo o que está acontecendo, tá? Porque infelizmente ele não conseguiu, parece que bloqueou a câmera, alguma coisa desse estilo, tá? A câmera e o microfone, então não deu para ele se conectar. Ele entrava, mas não conectava no StreamYard, tá? Então, eu acho que é isso. Vamos ter, né? Então, o Jorge está aqui presente, tá? Eu já conversei com ele antes e a gente vai dar um jeito. Tudo se dá jeito, tá? Então é isso, tá? Vocês têm alguma coisa para falar, perguntar? Tá? E tá aqui, né? A live, como foi, tá aqui, ó. Extraterrestre, eles estão aqui, eles estão aqui mesmo, tá? Eu acho mesmo, tá, que estão, e a minha opinião, cada um tem a sua, tá? E a minha opinião, tá? Então é isso. Vou colocar o primeiro vídeo que ele, eu preciso compartilhar, né? Não, eu tenho que fazer o que faz tanto tempo que eu não faço live, cara. Se vocês souberem como que tá a minha vida aqui, olha, o quarto de cabeça para baixo, mas tudo bem. Tô tendo que tirar tudo dentro do quarto, gente, tudinho. Vamos lá, calma aí que eu já tô achando o vídeo. Vou botar o primeiro vídeo que ele mandou,
tá? E depois ele vai entrar ao vivo. Isso se abrir. Não abriu aqui. Boa tarde, meu nome é Jorge Rodrigues Rabelo. Eu sou responsável, o administrador da página Grandes Enigmas do Mundo e do Universo. Sou um pesquisador da ufologia, criptozoologia e paranormalidade há 50 anos. E nesses 50 anos eu já tive a oportunidade de ter visto 7 avistamentos ufológicos de naves, 3 dessas no Alto do Sumaré, na Tijuca, e as outras 4 em Rocha Miranda e no bairro da Piedade e em outros bairros do subúrbio. Muito bem, sou um aficionado por alienígenas do passado, a série do History, mas há 50 anos eu comecei a ler o livro de Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas. Então a participação de seres de outros planetas no nosso planeta Terra já vem de milênios, antes até do nascimento de Jesus Cristo, entendeu? E logicamente esse é um assunto palpitante. Inclusive Erich von Däniken, Giorgio Tsoukalos, David Childress, Andrew Collins, né? E o Michio Kaku, grande físico, e Nick Pope, que eu inclusive estou lendo um livro agora muito interessante dele, ele que foi o principal responsável pelas pesquisas ufológicas na Grã-Bretanha. Então, há 50 anos eu faço esse estudo e posso dizer que os alienígenas vêm visitando o planeta Terra há muito tempo, desde antes de Cristo. O incidente de Roswell, em 1947, foi a ponta de um iceberg que já vem acontecendo há milênios, né? Os Foo Fighters, na Segunda Guerra Mundial, os aviões aliados e alemães do eixo viam bolas de fogo no céu. Os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas, no Triângulo do Diabo no Japão, no Triângulo do Canadá, né? Enfim, em outros lugares, desaparecimentos misteriosos, pessoas que entram em portais de quinta dimensão e não voltam mais ao planeta. Enfim, isso tudo eu estudo há 50 anos. Há 50 anos eu venho estudando isso. E sei e vou fazer revelações bombásticas sobre a engenharia reversa, que Bob Lazar falou muito bem e com muita autoridade quando ele trabalhou na Área 51. Os Estados Unidos têm um projeto já há bastante tempo, já feito e pronto, chamado Projeto Aurora, que é uma nave triangular de altíssima velocidade, mas que infelizmente vai ser usada para recursos de guerra e não recursos científicos. Esses tic-tacs que foram vistos em 2007 e reportados agora em 2014, tanto que o Pentágono e a NASA já admitem a existência, assim como o Vaticano, né, de vida extraterrestre. Enfim, esse é um assunto palpitante que há 50 anos eu estudo. Como foram feitas as pirâmides do Egito, de Teotihuacan, no México, Chichen Itza, Göbekli Tepe, Pumapunku e tantos outros lugares, Stonehenge, os megálitos de Karnak, enfim, tudo isso tem uma conexão cósmica, uma conexão com os extraterrestres, pois eles é que fizeram isso tudo. Os extraterrestres fundaram a Atlântida e a Lemúria. Esses respectivos continentes que desapareceram eram simplesmente os lugares de moradia dos extraterrestres. E eles, por uma questão que nós não sabemos, esses continentes
afundaram e levaram consigo os seus mistérios. Mas nós já tivemos 6 humanidades antes dessa. E essas 6 humanidades tiveram uma alta tecnologia. Tivemos os Anunnakis, os gigantes que estiveram aqui na Terra. Enfim, os homens de preto, o que são? Simplesmente são agentes americanos e de outros países da Europa que calam testemunhas de avistamentos de OVNIs, como tentaram fazer com as testemunhas do caso Varginha. Sendo que o ser de Varginha e de Roswell, eles estão, logicamente, mortos, seus corpos autopsiados, e, respectivamente, o de Roswell está na área 51 e o de Varginha está na Unicamp, em Campinas. Enfim, esse é um estudo que eu faço há 50 anos. Muito obrigado, eu sou Jorge Rodrigues Rabelo e tenho a minha página Grandes Enigmas do Mundo e do Universo. Então tá. Então, gente, essa foi o primeiro vídeo que ele mandou. Eu vou fazer uma coisa, tá? Vou aproveitar, vou ligar para ele nesse momento, tá? E ele vai falar com a gente sobre as declarações que ele fez, tá? Para a gente ver direitinho. Jorge, tava. Calma aí, deixa eu tenho que aumentar aqui, calma aí. Alô? Calma aí, como que é que ele... Gente, eu tenho que aprender a mexer em celular, tá? Vamos ver aqui. Opa! Pronto, agora ficou direito aqui. Tá, agora ficou, calma aí. Pronto, Jorge. Pessoal aqui tá te escutando. Gente, ótimo. Pessoal, todos estão escutando, né? Tá, provavelmente sim. Dá uma boa noite de quem chegou. A linda música, muito boa noite. Ivonete, boa noite também que chegou. Tá? Jorge, o Júnior Fritz acabou de chegar. Diz pra gente, conta de novo. Primeira coisa, seus avistamentos. Conta pra gente aí. Os meus avistamentos foram o seguinte: eu morei muitos anos na Tijuca e mais ou menos no período entre 2001 e 2004, no alto do Sumaré, o meu falecido tio tinha um binóculo de campanha da Segunda Guerra Mundial. E eu vi, vindo da Pedra da Gávea, passando por cima do alto do Morro do Sumaré, eu vi 3 naves e na época não era nem helicóptero, nem satélite, nem avião, nem drone, porque na época ainda não existia drone. Era uma forma, um prato, né, com uma abertura no meio, esse primeiro avistamento. O segundo avistamento era em forma de lâmpada, uma lâmpada acesa, né? O terceiro avistamento em forma já de 2 pratos, um sobreposto ao outro, né? Os 3 primeiros avistamentos. Os outros 4 avistamentos foram um em Rocha Miranda, que era um ponto luminoso, que ele ficou estático e depois momentaneamente foi igual numa velocidade tênue, e depois o penúltimo foi agora na Piedade, onde eu moro, também a mesma coisa, uma luz vermelha, que eu até cheguei a tirar fotos, estática, depois ela foi indo, foi assim, devagar, né? Eu pude constatar que não era nem um balão, nem um drone, nem um helicóptero, nem um avião, nem um satélite. E isso já são um total de 5, né? E os 2 últimos é uma espécie, como se fosse um bólido
nave metálica e ela deixa um rastro de fumaça atrás, que é chamado de centrals. Entendeu? Esses foram os 7 avistamentos que eu vi. Bem interessante, tá? Eu já tive uma porção também, mas esses 7 desse jeito você me ganhou. Tá, diz pra gente aí, o que eles estão escondendo? Olha, os governos mundiais, eles estão escondendo, eles recuperaram naves alienígenas, né, que estão na área, principalmente na área 51 e também na Grã-Bretanha, né, na Alemanha. Por exemplo, o famoso sino, o Die Glock, está guardado em alguma parte da Alemanha, mas eu já fiz pesquisa e parece que estaria guardado ali perto da Floresta Negra. Na área 51 tem naves que foram estudadas, né? Foi feita engenharia reversa, inclusive Bob Lazar nos falou sobre isso, né? E dessa engenharia reversa está aí o famoso projeto Aurora, que é uma nave triangular de altíssima velocidade, mas que infelizmente os Estados Unidos eles não vão utilizar para fins científicos e sim bélicos, né? Infelizmente. Essa nave Aurora já foi vista sobrevoando a área 51, já foi vista sobrevoando a Grã-Bretanha, inclusive Nick Pope, que é um dos apresentadores de alienígenas do passado no History Channel. Ele falou sobre isso, inclusive no livro que eu estou lendo, de autoria dele, que essa nave Aurora já foi vista sobrevoando a Grã-Bretanha. Enfim, e eles estão aqui há milênios, desde antes da vinda de Jesus. Eles estão vindo aqui, por exemplo, o famoso caso em 1561 da Batalha de Nuremberg, e os habitantes de Nuremberg, na Alemanha, viram, né, várias naves sobrevoando a cidade. Enfim, com as pirâmides do Egito, do México, né, Pumapunco, Göbekli Tepe, né, todos esses lugares foram feitos pelos alienígenas. As pirâmides foram feitas a laser. Essa é a minha opinião. Entendeu? Logicamente que o George Tsoukalos, Eric Fontaniken, David Childress, eles podem ainda não ter falado isso, mas essa é a realidade. Porque uma folha de papel de um caderno não consegue, por exemplo, em Teotihuacan, a pirâmide de Teotihuacan no México, uma folha de caderno não consegue, entre uma fissura e outra de um bloco, não consegue passar. Quer dizer, aquilo ali foi feito a laser. Foi feito a laser. O próprio continente da Atlântida e Lemúria foram, na realidade, continentes que afundaram, mas eram habitados por extraterrestres. Entendeu? Eles tinham as suas bases nesses continentes. Uhum. Nós já tivemos, nós somos a 7ª humanidade. Nós já tivemos 6 humanidades antes dessa. E essas 6 humanidades tinham muito mais recursos tecnológicos do que a nossa atualmente. Entendeu? E isso, agora, o Vaticano, a NASA e o governo americano estão abrindo, né, os seus arquivos, só que tem que, parcialmente. Essa realidade que eu estou falando, eles não falam. Como, por exemplo, existe um governo oculto no mundo, né, que está estudando a grandíssima maldade. No Polo Norte e no Polo Sul existem vírus. Esses vírus são extraterrestres. Estão sendo descongelados para que esses vírus vão para a atmosfera terrestre para que possa contaminar. Porque esse governo oculto no mundo, ele tem um pressuposto.
nos anos 50, o presidente Eisenhower teria se encontrado com extraterrestres, né? E teria sido feito um pacto que, através desse governo oculto no mundo, 1/3 da humanidade desapareceria para que esse governo pudesse manipular a Terra, controlar a Terra. E essa parte de alienígenas que não são de benfeitores do universo, seriam até os alienígenas maus, como são falados, eles dominariam o planeta. Veja bem, isso são estudos que eu faço há 50 anos. Eu acredito que Eric von Däniken, Giorgio Tsoukalos, Michio Kaku, grande físico, David Childress, né? Eles talvez não, isso que eu estou falando, talvez eu sei que eles ainda não falaram, mas essa é a grande realidade escondida por todos os governos mundiais, né? A maioria, né? Entendeu? O negócio é mais embaixo. E com relação às pirâmides que você falou, cara, eu também, cara, se for tentar fazer hoje, não consegue do jeito que foi feito, tá? Exatamente. A engenharia hoje os engenheiros, inclusive vivendo o programa Alienígenas do passado, os próprios engenheiros falaram que hoje é impossível construir uma pirâmide. É impossível. A engenharia atual, a tecnologia que temos de engenharia atualmente, não consegue fazer uma pirâmide. Sendo do México, sendo do Egito, não consegue. Quer dizer, isso é uma vergonha, né? Até aqueles moás da Ilha da Páscoa, como que chegou até lá? Exatamente. Os moás da Ilha da Páscoa, os moás da Ilha da Páscoa, eles simplesmente, como Stonehenge, os megálitos em Karnak, foram colocados ali através de um sistema de levitação. Ou seja, simplesmente a gravidade é quebrada e esses blocos maciços vêm com levitação e são colocados no local. O negócio é bem... Diz uma coisa aqui pra mim. Então, quer dizer, a ufologia, é como que eu venho falando, não começou lá em 1947, que foi que nasceu a ufologia. Ela já vem de milhares e milhares de anos lá atrás, né? As pinturas rupestres, né? Tudo que vem, que a gente já tem as pinturas em telas também, né? Feitas, que a gente vê várias formas aí de discoides no meio de pinturas. Exato. Em tela, tô falando em tela mesmo, né? Também antes de 1947. E assim vai, né, cara? Então, desde que antes do homem estar aqui. Exatamente. Nós temos, por exemplo, em Tazili, na África do Norte, nós temos representação de seres, os ondinas, né? Aliás, na Austrália, os ondinas. E em Tazili, nós temos a representação do grande deus marciano. Como os homens tidos como pré-históricos fizeram essa figura. Para desenhar essa figura, eles viram essa figura. Os ondinas, na Austrália, é a representação dos alienígenas greys. Quer dizer, então, essas figuras rupestres, para serem desenhadas, logicamente, os homens primitivos, ou tidos como primitivos daquela época, eles viram. E ao verem aquelas figuras, eles desenharam. Quer dizer, na ex-Iugoslávia, tem uma pintura, numa capela, que tem a crucificação de Jesus e tem ao alto duas naves passando por cima aonde ele está sendo crucificado. Quer dizer, o Eric von Däniken, quando ele descreveu isso no livro dele, Eram os Deuses Astronautas,
ele falou, olha, realmente isso é fantástico, entendeu? Quer dizer, então, desde antes de Cristo, nós estamos sendo visitados por seres de outros planetas. E, logicamente, os governos mundiais sabem disso, mas eles não querem alarmar. Só que se esquecem de um detalhe: mais de 1/3 da humanidade já sabe que a Terra não é o único planeta habitável no universo, né? Essa que é a realidade. Antigamente era a gente que queria provar, né? Os ufólogos, os pesquisadores, tudo, né? Mas hoje em dia até os cientistas estão correndo atrás, né? Exatamente. Tá virando a moeda, né? E pode falar. E o outro fato, essa engenharia reversa, eu acho que, na minha opinião, ela deveria de ser utilizada para o bem, para fins científicos, e não como esse projeto Aurora, que vai ser utilizado para um projeto bélico, entendeu? Porque, veja bem, o Bob Lazar, quando ele fez toda a experimentação, que na realidade essas naves que vêm, nos visitam, elas utilizam uma energia antigravitacional, ou seja, tem a gravidade da Terra. Resumidamente, elas utilizam uma energia antigravitacional. Tem a gravidade da Terra, elas utilizam uma energia contrária à gravidade da Terra. É por isso que essas naves entram e saem do planeta, alcançam velocidades extraordinárias, vão de uma ponta a outra do planeta, porque elas utilizam uma energia antigravitacional. Ou seja, a gravidade da Terra elas utilizam uma energia gravitacional inversa. E aí, logicamente, elas entram e saem do planeta, vão de uma ponta a outra, alcançam velocidades fantásticas que, infelizmente, nós ainda estamos muito primitivos. Mesmo esse experimento Aurora está usando uma energia magnética, que ainda não chega aos pés dessa energia antigravitacional, né? Isso. Você acredita que já tem, ou melhor, que existe bases extraterrestres aqui na Terra, tipo nos oceanos? Então, assim. Existe aqui na Terra e existe na Lua. Uhum. Por isso que após o projeto Apolo 12, o homem nunca mais pisou os pés na Lua, porque a NASA, principalmente, e no caso a ex-União Soviética, né? Agora a Rússia, né? Ambos sabiam disso. E tem bases submarinas. Uhum. Onde é o Triângulo das Bermudas, ali uma base submarina, no próprio Mar do Norte, entendeu? No Mar Báltico, aquela anomalia do Mar Báltico, ali é uma base. E no mar, não precisa ir muito longe, não. Que é chamado de mar do... Uhum. Eu não gosto nem de usar essa palavra, né? O mar do Maligno, perto da costa do Japão, ali também é uma outra base submarina extraterrestre, né? E a gente não precisa ir muito longe. Já tem pesquisa ali que em Peruíbe também existe uma base, existe bases submarinas ali. Em Peruíbe, né? Isso. Exatamente. Quem fez um grande estudo com mapa e tudo lá foi o Paulo Aníbal, né? Exatamente. Inclusive entre Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, existe ali um triângulo também. Ali também existe uma base extraterrestre também, né? Como é sabido que no Ártico e no Antártico também está sendo observado, né? Anomalias, né? Quer dizer, isso tudo
mais de 1/3 da população mundial já sabe. Quer dizer, os governos mundiais não precisam ficar preocupados em esconder isso, porque mais de 1/3 já sabe e mais cedo ou mais tarde isso terá que ser revelado. Entendeu? O negócio que é aquele negócio, né? Se o governo, vamos dizer, se falar assim, existe, muita coisa vai por água abaixo, né, meu amigo? É religião, é política, é economia, é tudo, cara. Exatamente. Né? Exatamente. Infelizmente, essa que é a realidade. Se falar a realidade, o sistema político, o sistema religioso, tudo isso vai entrar em colapso. Uhum. Entendeu? E isso que os governos mundiais não querem, né? Mas não adianta que mais cedo ou mais tarde isso, mais de 1/3 da população já sabe disso, isso vai vir à baila. Entendeu? E sobre a criptozoologia, agora já tem áreas nos Estados Unidos de preservação ambiental que fizeram o desenho do Sasquatch, né? Uhum. E pedindo para que o Sasquatch não seja abatido, que seja preservado. Na realidade, o Dr. Jeff Meldrum, ele falou que o Sasquatch é o Gigantopithecus, Uhum. que existiu há mais de 100 mil anos e que por uma questão que nós não sabemos, como, por exemplo, o selacanto, a lula gigante, né? Essa criatura existe principalmente no norte dos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá, na Rússia, na China e também parte do Sudeste Asiático. Por exemplo, na Tailândia eles são chamados de hobbits ou yeri, né? No Tibete, os monges tibetanos. Sabe de cor e salteado que essa criatura existe, entendeu? Inclusive, também ela é preservada de abate, né? Só que são criaturas muito furtivas, né? Elas se escondem em densas florestas. Então, mas também a mesma coisa, milhares de pessoas já viram essa criatura. Houve aquele caso na Rússia, era a União Soviética, em 1958, daquela expedição que foi atacada por um Yeti, e foi mais da metade dos seus ocupantes foi, como é que se diz, assassinada, né? Uhum. Ou seja, isso a União Soviética tentou esconder, mas já se sabe que ali foi na Rússia ele é chamado de Alma. Então essa criatura que é chamada de Alma, ela atacou essa expedição e dizimou praticamente toda essa expedição. Isso nós sabemos, isso foi em 1958. Enfim, como por exemplo, o monstro do Lago Ness é um plesiosauro, né? O ogopogo do Lago Okanagan, no Canadá, também é um plesiosauro. O Mokele Mbebe existe uma dúvida se ele seria na África Central, se ele seria um plesiosauro ou um brontossauro. Quer dizer, a criptozoologia, ela entende o seguinte, que como o selacanto foi preservado, como a lula gigante já foi demonstrado que ela existe, nada mais natural do que essa criatura, o Alma, o Yeti, o Bigfoot, né? Uhum. Sasquatch, pé grande, com várias denominações, ela existe também, como por exemplo esses saurópodes, né? O Ness, né? O Pogo do Lago Okanagan no Canadá, Ness no Lago Ness na Escócia, o Mokele Mbebe, que tudo indica seja um brontossauro,
e sua existência é na África Central. Enfim, isso tudo está sendo demonstrado. Até bem pouco tempo atrás se pensava que a Lula gigante fosse uma ilusão, um conto de fadas. Já está mais do que provável que ela existe, né? Ela existe nas grandes profundezas. Aí, como não se sabe por que questões, ela vem até a superfície e já foram capturadas na costa do Japão, perto das Ilhas Aleutas, né? Enfim, isso não adianta esconder essas realidades que são bastante plausíveis, né? Como, por exemplo, eu não falei nos vídeos, mas vou falar, o chupacabra, ele é nada mais, nada menos do que um canídeo que foi feito em laboratório nos Estados Unidos, né? Uma experiência que não deu certo e uma senhora no norte dos Estados Unidos, acho que foi em Oregon, ela fotografou, filmou e depois esse canídeo foi encontrado morto. Ele é todo, como é que se diz? Ele é assim, de uma cor azulada, lilás, aliás, e é um canídeo sem pelo. Ele não tem nenhum pelo no corpo. É um canídeo feito em laboratório e que vinha atacando as ovelhas, né? Atacando até felinos, quer dizer. Então isso tudo, até no Inexplicável que o William Shatner apresenta, ele até falou nessa colocação do chupacabra, que é na realidade, como eu estou falando, um canídeo, que é uma espécie de cão que foi feito em laboratório e uma experiência que não deu certo, né? Enfim, isso tudo tem que está sendo visto, entendeu? Mas escondido, né? Escondido. E isso é que é o errado. Entendeu? Cara, que o negócio... Eu gosto muito de falar sobre a criptozoologia. Um dia a gente vai vir fazer uma live só pra gente falar sobre isso, tá? Exatamente. Exatamente. Até lá a gente já organiza, né? Vê o que aconteceu aí no celular seu aí, que não deu conexão com o programa. Em último caso, vou ver uma outra forma aqui de resolver esse problema, né? Mas pelo menos não deixamos o pessoal na mão, né? Eu falei assim, não, eu não vou desmarcar a live, a gente vai fazer essa live, nem que seja por celular, né? E os meus vídeos você está colocando aí, está botar ainda mais mostrado. E também vou falar rapidamente sobre a paranormalidade, que tinha um programa... É isso, manda ver aí. Tinha um programa chamado Ghost Hunters, que eram especialistas, que eram contratados. Por exemplo, existem várias mansões, castelos no mundo abandonados. E hospitais psiquiátricos também abandonados. E os seus respectivos donos contratavam esses cientistas para ir no local para poder fazer o que seria uma limpeza, né? E esses cientistas, teve muitos lugares que eles se depararam com questões realmente que porque existe um aparelho, eu acho que é espectrômetro, né? Espectrômetro, que ele mede os espectros, né, de um local, ou seja, através da energia, né? Aparece aquela energia vermelha. E muitos desses cientistas, muitos até tiveram problemas psicológicos, não voltaram mais, porque eles são cientistas, eles não têm uma espiritualidade, ou seja, não têm uma preparação religiosa. Então uma coisa é você ser cientista, a outra coisa é você ter, além de ser cientista, ter uma preparação religiosa para poder se defrontar com elementos que
Você não está, né, preparado. E muitos desses cientistas, nesse programa Ghost Hunters, né, que eu vi, eu acompanhei a série, muitos ali tiveram problemas psicológicos, tiveram que se afastar, foram hospitalizados até em hospitais psiquiátricos. Por quê? Uma coisa é o cientista tem que estar preparado, ele tem que ter também uma religiosidade para estar preparado para determinados eventos que ele não sabe explicar, ele tem que ir, entendeu? Então foram casos assim, espectros luminosos que apareciam subindo escadas em mansões, né? Quer dizer, até hoje, logicamente, eu não sei porquê, o castelo do Conde Vlad, que é o Conde Drácula, que era chamado de Vlad Drácula, né? Ele é evitado na Transilvânia, na Romênia, ele é evitado. Ninguém entra no castelo. Por quê? Logicamente que um cientista, um pesquisador do paranormal que tentar ir ali, ele tem que ter a sua religiosidade, ele tem que estar preparado, porque senão ele vai se defrontar com forças que podem levar ele à loucura, entendeu? Cara, eu tenho também a vontade de fazer uma live só sobre o Conde Drácula aqui, contar a verdadeira história, né? E é bem interessante mesmo, né? Pode falar. E esses 50 anos que eu pesquiso todos esses assuntos, essa é a minha modesta contribuição para você, tá? E só fazendo um parênteses, a ufologia, eu tenho muito medo disso, a ufologia está perdendo uma certa credibilidade, porque ela está virando uma ufologia muito comercializada, muito comercial, entendeu? E isso é muito ruim. Essa é a minha modesta opinião, né? Eu ando vendo. Antigamente a gente se reunia, tá? Era tudo gratuito, né? Era passado, né? Vamos dizer, você estuda há 50 anos. Então, quando você começou a estudar, eu tinha 1 ano, tenho 51. Foi em 1973. Então, como que eu faço assim? Eu tenho que falar de uma forma que não fala mais. Quer dizer, todos nós temos contas para pagar, tá? Exatamente. Tá, mas até certo ponto, né? Aquele negócio. Exatamente. Eu tô para trazer um programa que eu estava fazendo lá na TV Galáctica, gente. Isso mesmo, que eu vi. Eu fiz gratuito, eu não cobrei ninguém enquanto eu vi, tá? Claro, entendi. Fiz em partes, devagarzinho, tá? Eu vou botar aqui também no meu canal, eu vou trazer para cá, tá? Mas vai ser gratuito também, entendeu? Entendi. Quem quiser, eu sempre boto aqui, quem puder doar, que doe, né? Doe para o nosso canal, para sua página, assim, para qualquer. Doe alguma coisa, porque para a gente pagar nossas contas, mas que não seja do jeito que está sendo feito, né? Que aí. Exatamente. Alçada. Eu procuro fazer uma pesquisa séria, inclusive a minha página Grandes Enigmas do Mundo e do Universo. Eu não coloco fake, eu analiso, leio, vejo a reportagem, faço análise, aí que eu coloco na minha página. Entendeu? Inclusive passo até subsídios para você, né? Que é muito importante para a tua pesquisa, para a tua pesquisa. Então essa é a minha modesta contribuição, entendeu? Ô Jorge, eu até falo para você que o link da sua página está na descrição dessa live, tá? Quem quiser, gente, vocês podem ir aí na descrição da live, que o link vocês vão direto para a página
da sua página, do seu grupo aí, né? Exatamente. O Jorge, outra coisa que a gente não vai poder estender muito, porque senão acaba a bateria do celular aqui também, que aqui já é outros 500, né? Aqui que de acordo. Então, diz uma coisa para mim. Que você... calma aí. Primeiro tem uma pergunta aqui, tá? Posso mandar uma pergunta para você? Pode mandar. Tem aqui, ó. A dona Vilma pergunta assim: como o chupa-cabra pode aparecer em vários lugares do mundo, sendo feitos em laboratório? Ela pergunta. Que ele aparece em vários lugares do mundo, né? Então, o que você acha disso? Isso eu vou dizer. Isso foi uma experiência malfatada de laboratório americano, mas nas minhas pesquisas, eu fiquei sabendo que esses canídeos foram levados para a Argentina, o sul aqui do continente, Porto Rico, Costa Rica, entendeu? E parte do Oregon, né? Parte norte dos Estados Unidos, Novo México. Ou seja, foi uma experiência que não deu certo, malfadada, mas esses animais foram transportados para esses lugares. Quer dizer, aí eu já não sei com que intuito, entendeu? Com que intuito, mas logicamente que não é um intuito nada científico, entendeu? Mas nas minhas pesquisas eu observei isso. E veja bem, no Alienígenas do Passado, no Inexplicável, isso não foi colocado, tá? Mas essas criaturas foram transportadas para esses lugares, entendeu? Agora, com intuito nada benéfico, né? Nada benéfico. Como também, esse caso, como tem o caso também das mutilações de gados. As mutilações de gado que ocorreram aqui na América Latina, na América Central, nos Estados Unidos, principalmente no Canadá, isso foi feito, nós sabemos, por alienígenas. Você vê cortes mais do que cirúrgicos, ou cortes realmente sem deixar perfurações muito bem feitas, as vísceras foram todas tiradas, que isso é o famoso hibridismo, né? Ou seja, foi tirado elementos, as vísceras desses animais, o interior desses animais, levados para outros planetas para estudo, né? Como, por exemplo, quando um homem e uma mulher são abduzidos e os greys, né, os cinzas, fazem experimentos tirando o óvulo da mulher, o espermatozoide do homem, isso é para hibridismo. É para fazer um ser humano, um ser meio humano, meio alienígena, e logicamente os governos mundiais sabem que eles estão andando entre nós, né? Isso é sabido, né? Como, por exemplo, já foram vistos alienígenas nórdicos, né? E se você olhar para ele parece um sueco, um alemão, um norueguês. Quer dizer, mas e esse hibridismo vem sendo feito a larga escala, entendeu? Inclusive porque o planeta também está passando por uma fase. Aí entra também isso, né, de provas e expiações para regeneração, e isso tem muito fundamento, né? Esse hibridismo, quer dizer, seres humanos, metade alienígenas, quer dizer, com uma nova concepção de vida, um novo pensamento, isso tudo tem a ver com esse momento também de transição, né? Entendeu? E quero agradecer a dona Vilma por ter feito essa pergunta. Eu também sou fã da dona Vilma, do canal dela também. Dona Vilma é gente boa, tá? Quem chegou aqui, Claudinei Cândido, chegou aí também. Boa noite, Claudinei.
Eu não vou. Gente, eu peço até desculpa aí para o pessoal do chat, que eu estou aproveitando aqui essa ligação, daqui a pouco acaba a bateria e a gente fica sem. Ô Jorge, o que você acha que está acontecendo, que você está vendo que as coisas estão tipo sendo jogadas no ventilador hoje em dia, né? Cada hora que você abre a internet, não é nem se a internet você abre, vai ver as redes sociais, os e-mails, tudo, e cada hora que a gente chega assim tem coisa nova no pedaço. Os caras estão abrindo o bico. O que você acha que está acontecendo? Veja bem, aquilo que eu falei alguns minutos atrás, a NASA e o Pentágono estão abrindo os seus arquivos, né? Uhum. O Tom DeLonge, desculpe, o meu inglês não é nada agradável. Uhum. O Tom DeLonge, ele começou justamente com essa fomentação dos arquivos americanos sobre OVNIs serem abertos. A MUFON também está fustigando, né? Aí entra também o George Tsoukalos, o Eric von Däniken, o Nick Pop, o David Childress, né? Que estão também fustigando isso. Até o físico Michio Kaku também está forçando o governo americano. Mas e ele já sabe, o Pentágono sabe que a Terra está sendo tremendamente visitada por seres de outros planetas, não só há milênios, mas nesse interregno, a guerra da Ucrânia está sendo observado muitos OVNIs, muitos OVNIs estão sendo observados sobrevoando a Europa. Quer dizer, não adianta esconder nada debaixo do tapete, entendeu? Então o Pentágono está realmente, como é que se diz, soltando os arquivos, muito a contragosto, mas eles sabem que não tem outra saída, entendeu? Não tem outra saída. Aquele Roger Bigelow, ele já falou que existem seres extraterrestres entre nós, bases extraterrestres na Lua, nos oceanos. O Pentágono sabe disso. Quer dizer, o que está acontecendo? O Pentágono está abrindo os arquivos. Não tem isso que eu queria é isso que eu queria falar. O que o Jorge acha, não é o que o Jorge, eles estão botando as coisas no ventilador mesmo? Não tem jeito? Exatamente. E vamos ver o que vai dar. Não tem como, mais cedo ou mais tarde, isso tudo virar a baila. Como, por exemplo, é esperado, aí não é porque eu vi na época o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Spielberg, eu vi esse filme várias vezes, mas está sendo esperado um grande aparecimento de OVNIs para ou para o ano que vem, ou para 2025 ou 2026, um grande aparecimento de OVNIs nos céus de todo o planeta. Isso é inexorável, isso não tem como. Ainda mais com a energia antigravitacional que eles usam, né? Eles podem entrar e sair aqui do planeta a hora que eles quiserem. E os astronautas que estão na estação internacional, eles têm visto. Não adianta esconder, entendeu? Isso é inexorável. Então, eu espero estar aqui na Terra para ver, né? Tranquilo vai estar. Eu espero, até a minha querida que está rindo, nós estaremos aqui vivos para ver isso, né? Esse aparecimento de naves, né? Nos céus do planeta. Quer dizer, o governo americano tenta esconder uma coisa que não dá para esconder. Esse incidente na floresta de Henderson, desculpe o meu inglês, que o Nick Pop reportou,
isso aconteceu, o governo britânico também sabe disso, né? Inclusive também o governo britânico tem naves que caíram lá e que foram mandadas para a área 51. Quer dizer, o incidente da floresta de Henderson, desculpe o meu inglês, que é o Roswell. Eu também não sei inglês não, cara. Eu às vezes dou umas rateadas aí que até no programa você pensa que eu corto, eu não, eu deixo como tá mesmo. Vamos lá. O incidente de Henderson é o Roswell britânico. Também eles não tem mais o que esconder, entendeu? Então essas naves que caíram, inclusive caiu uma em 2003 no Irã, no Iraque, né? Que também já foi. Todas elas foram mandadas para a área 51. Aí, logicamente, é feita a engenharia reversa, né? Está aí o projeto Aurora, né? Enfim, essa é a minha pesquisa ao longo desses 50 anos. É um assunto palpitante. É mais palpitante do que o samba que eu gosto e que eu frequento. Realmente, eu sou um aficionado, entendeu? Toda quarta-feira eu vejo um programa, até a minha senhora aqui fica rindo, sobre o Pé Grande, né? Eu vejo também. History, eu vejo History, também. Né? Toda quarta-feira. Quer dizer, enfim, eu sou um pesquisador, um humilde pesquisador, aficionado por isso tudo, e essa é a minha modesta contribuição, entendeu? Por sinal, eu agora tô no History aqui. Eu não vejo mais a pessoa. Eu prefiro ver documentário do que ficar vendo besteira. Entendeu? Eu também. Eu não aguento, não. A televisão aberta é complicado. Eu prefiro ver documentário, entendeu? Realmente eu vou ver com a minha filha o último filme do Indiana Jones, que até ele fala sobre esse... Eu achei muito interessante. Esse dispositivo Antikythera, que é um dispositivo que foi encontrado no Mar Egeu, só que tem que no filme, esse dispositivo é um dispositivo que abre um portal no tempo. Isso. Então eu vou ver esse filme, que é muito interessante. Veja. Porque esse dispositivo é tido como o computador mais antigo do mundo, né? Eu já vi o filme, muito bom. Eu prestei mais atenção nos fatos que foi narrados lá no filme do que o próprio filme em si, que eu achei muito interessante. Muito interessante. É assim como a pilha de Bagdá, né? A pilha de Bagdá também, logicamente, como ela foi feita, nós sabemos, né? No interior das pirâmides, você tem ali eu acho que é na pirâmide de Quéops, que está desenhada uma lâmpada, como se fosse uma lâmpada de mercúrio. Ora, como é que aqueles desenhos ali foram feitos? Logicamente, energia artificial. É isso. Meu amigo Jorge, entendeu? Eu quero te agradecer, tá? A presença sua aqui, tá? Muito obrigado, eu vou colocar agora em sequência os outros 2 vídeos que você mandou para ficar certinho, tá? Para o pessoal ver, tá? O material que você enviou pra gente, tá? Que a gente tentou de tudo, né? A gente cercou de todas as formas que de alguma forma iria fazer, até que eu achei essa forma aqui de botar você via telefone. Tá? Tá ótimo, muito obrigado. A sua foto tá ali, embaixo eu botei lá por telefone, tá? Para o pessoal entender, né, o que aconteceu. Não é por causa de problemas técnicos que a gente não dá um jeitinho, né? A gente sempre dá um jeito. Exatamente. Tá? E eu quero agradecer a nossa amizade, e eu e a minha senhora aqui iremos aí a Tafona, se Deus visitar você e esse local tão aprazível aí, que eu também estou louco para conhecer. Só marcar que estamos aqui, estamos à sua disposição, tá? A Tafona é uma praia linda mesmo, tá? Linda. Tá certo. Tá? Então, eu estarei colocando agora, em sequência, quando terminar aqui a nossa conversa, eu estarei colocando os 2 vídeos que você me mandou, tá?
E já deixo o convite aqui, assim que terminar a reforma do meu quarto, que vai começar segunda agora, quando assim que terminar, eu já aviso, a gente remarca e já faz uma live agora com você ao vivo mesmo por vídeo. A gente vai dar um jeito no seu celular aí. Tá certo, muito obrigado, Rodrigo. Tá bom? A nossa amizade é como os grandes mestres antigos falam, a nossa amizade é de 1000 anos. Isso. Tá bom, meu amigo. Muito obrigado, uma boa noite, tá? Muito obrigado por tudo, tá? E por você ter aceito o meu convite, tá, meu amigo? Muito obrigado, da mesma forma. Eu te agradeço. Um abração. Tchau. Um abração, fique com Deus. Tchau. Então é isso, gente. Vocês viram aí, né? Eu fiz da forma que foi possível pra gente fazer essa entrevista, né? Já que não deu por vídeo, foi por áudio, né? A gente sempre dá um jeitinho, tá? Então vou botar agora o outro vídeo que ele mandou, que ele fala sobre o governo, tá? Ele vai falar sobre o governo e por último do Pé Grande, tá? Vamos assistir então agora. E nesse estudo que eu faço há 50 anos, não devemos esquecer que existe um governo oculto no mundo, que está mandando em todo o planeta Terra, e que inclusive está sendo feito a elaboração de doenças, né? Inclusive micróbios estão sendo descongelados no Polo Norte e no Polo Sul, para que esses micróbios possam se desenvolver na atmosfera do planeta. Enfim, é a grande Matrix, né? Ou seja, é a elaboração desse governo oculto no mundo que quer eliminar 1/3 da humanidade para ter total controle sobre ela, entendeu? E isso é uma grandíssima maldade. Não sei se poucas pessoas ou muitas pessoas no mundo sabem disso. Assim como o projeto Aurora, que é essa nave que feita através de engenharia reversa, que os Estados Unidos vão usar para fins bélicos. Enfim, há 50 anos que eu estudo sobre isso tudo. E se não calarem a minha voz, realmente essa é a grande verdade. Obrigado, Rodrigo Cunha, mais um vídeo. Espero que a live seja, desculpe a falha técnica, seja importante. Muito obrigado. Jorge Rodrigues Rabelo, Grandes Enigmas do Mundo e do Universo, é a minha página no Facebook. Obrigado. Pronto. Esse daí, então, foi ele falando sobre o governo, né, o culto. E agora ele fala sobre criptozoologia, tá? Vamos lá. Boa tarde de novo, aqui Jorge Rodrigues Rabelo, administrador da página Grandes Enigmas do Mundo e do Universo, e também há 50 anos que eu faço o estudo da criptozoologia, né? Já foi provada a existência da lula gigante, do selacanto, e agora está sendo provado que o Yeti, o abominável homem das neves, né? O Sasquatch, vem a ser o Gigantopithecus, que existiu há 100 mil anos e que, por uma questão que nós não sabemos, ainda existe no norte dos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá, na Rússia, na China e no Sudeste Asiático. E há 50 anos também eu faço um estudo sobre esse assunto, que é um assunto palpitante, né? Assim como o monstro do Lago Ness, do Ogopogo, do Lago Okanagan, Canadá, do Mokele-mbebe, na África Central, que são preciossauros que ainda existem. Meu nome é Jorge Rodrigues Rabelo, Grandes Enigmas do Mundo e do Universo. Muito obrigado. Então é isso aí, gente. Tá? Não deixei vocês aí na mão. Já estava marcada a live. E assim eu mania de ficar com isso, porque eu não tô com. Igualzinho no programa, eu tava gravando um programa lá para meu programa da TV Galáctica,
e eu com esse negócio no ouvido. Pra quê? Eu não tô convidado, sou só eu. Só eu mesmo, gente. É coisa, é mania, né? As manias, né? Então, quer dizer, então não deu para ele estar ao vivo, né? Mas ele esteve ao vivo por áudio, tá? Foi diferente, foi interessante que aquele negócio, né? Já eu não tinha nem pensado ainda nessa possibilidade. Quando deu problema de várias vezes falha técnica, posso fazer via celular assim, por áudio, por que não, né? Tudo se dá um jeitinho, né? Então pelo menos eu não quis deixar vocês na mão. Amanhã vai ter uma live com o Camilo Guerreiro às 9 horas também, tá? E eu estarei fazendo um recesso, porque eu vou ter que, não é reforma de visual não, é porque o teto do meu quarto tá caindo, né? Todo dia antes de dormir eu dou uma olhada para ver como que tá, para ver se tá caindo ou não, se vai cair na minha cabeça, tá? Não, eu brinco, mas o negócio é sério, tá? Eu boto um dedo assim dentro da rachadura que ficou ali. Então vai ter que fazer 2 colunas dentro do meu quarto, passar uma viga. Aí eu vou aproveitar, vai tirar o piso fora, que tá tudo, meu quarto tá caindo tudo, tá, gente? Então eu só devo retornar lá para a próxima live, né, que vai ser com a Sara Braga, tá, no dia 20, deixa eu ver aqui, dia 27 desse mês. Então até lá eu espero já estar tudo em ordem aqui no meu quarto, tá bom? Então é isso, eu acho que eu não tenho mais nada a falar. Se você quiser, obrigado, Vinícius, obrigado, gostou aí da live? Eu tento fazer um pouquinho melhor, tá? Do que antes. Amanhã estou plantão, boa noite a todos. Falou, Vinícius, bom serviço. Obrigado, dona Bel, obrigado, tá? Então, gente, é isso. Depois, eu vou aproveitar e falar para vocês, tá? Que vai ser um padrão novo aqui para a página, pro canal. Estarei voltado mais a fazer umas coisas, mas só meus estudos mesmo, trazer meus estudos, trazer as coisas para cá, o programa que eu fiz lá, vários programas que eu vou trazer para cá também, de uma forma mais completa, tá, mais detalhada. Não vai ter muita novidade aí, não vai deixar de ter as lives, vai continuar tendo lives com convidados, mas estarei fazendo de outras formas agora também, tá? Com tempo também de 1 hora, para não cansar vocês. Estou passando um pouquinho aqui, a live foi de 1 hora, certo? Com Jorge, tá? E agora estou dando minhas considerações finais sobre o que vai ter. Ô, Eunice, obrigado, tá, Eunice? Claudinei, bom descanso aí para você também, tá? Eu tenho que aprender também a ficar sozinho com vocês, né? Que é complicado, a gente está acostumado a conversar, né, com uma pessoa, tá do outro, e tá com vocês olhando só o que vocês escrevem, é diferente. O Além de Ório estava querendo, eu vi, tá? Eu vi que você estava querendo entrar na live. Vamos marcar depois, que aqui já estava difícil do jeito que tá. Depois a gente marca uma outra live, a gente fala sobre esse assunto, tá? E eu leio tudo que tá aí, tá? Quando chega pra mim, tá? Até o que o próprio YouTube tira, tá? Que tem algumas coisas que o YouTube tira, mas chega, mesmo assim chega pra mim, que a live é monitorada pelo YouTube aqui, tá? Então, gente, é isso. Tô por aí
Eu estou numa correria danada, eu abri essas duas, hoje e amanhã de live, só porque eu falei assim, não, deixa eu fazer com as coisas que estão pendentes, para depois começar a obra, e não sei que dia que vai acabar, não sei se vai, como vai ficar aqui, negócio de internet, se eu vou ter internet ainda para fazer, que vou ter que tirar os fios todos que estão aqui, vou reformular tudo, tá bom? Então é isso, uma boa noite para todos, muito obrigado pela paciência e por vocês estar sempre me seguindo aqui, até as pessoas que entraram e já saíram, que eu já vi aqui, não tem problema, eu gosto de ficar com as pessoas que estão sempre me seguindo e as pessoas novas que estão chegando, tá? Quem é novo aí, não se esqueça, se inscreva no canal, tá? Aperte o sininho ali, ajude aí o nosso canal. Não sou eu não, é o nosso canal. Que eu já estive comentando até uma vez com Dona Vilma, eu falei assim, Dona Vilma, eu estou querendo fechar o canal, que eu já estou ficando desanimado, tá? É muitas contas, por mês eu gasto R$120 só de internet, tá? E eu não estou tendo esse retorno daqui, tá? Então o que eu faço mesmo é por vocês, e eu não estou tendo. Se eu tivesse empregado, beleza, mas não estou, né? Tá? Então fica às vezes meio complicado. Eu tiro dos meus freelances aí que eu faço e pronto, tá? Então vamos embora, vamos que vamos, bola pra frente, vamos ver até quando dá pra aguentar o canal, tá bom? Um abraço a todos, uma boa noite, muito obrigado pela presença de vocês, um ótimo final de semana, sábado, domingo, e quem puder está aí amanhã às 9 horas da noite com o Camilo Guerreiro, estaremos aí com mais uma live do Território Oculto. Muito obrigado, uma boa noite a todos.